Pessoal, sem mais delongas, vou retomar a aula, porque a gente já está um pouquinho atrasado com o horário. Então, na aula passada, a gente parou nesse slide aqui, onde nós estávamos discutindo o efeito do substrato sobre os efeitos terapêuticos quando o fármaco é utilizado como efeito crônico, né, como terapia crônica, e nós aproveitamos para discutir também o efeito que a concentração do substrato teria no IC50, no eventual ensaio biológico. E aí, no final da aula, qualquer negócio, então a gente vai utilizar essa concentração do substrato para privilegiar, identificar inibidores que sejam competitivos, não competitivos, incompetitivos, e assim por diante. Não é assim que a gente caracteriza que um inibidor é competitivo, não competitivo ou incompetitivo. Para fazer essa caracterização de forma correta, nós precisamos avaliar o efeito que eles têm sobre sobre V máximo e Km, porque é isso que difere um do outro. A gente vai fazer esse tipo de análise utilizando gráficos como, por exemplo, de Michaelis-Menten e o de Lineweaver-Burke. Prioritariamente, o de Lineweaver-Burke, que nada mais é que o duplo recíproco do Michaelis-Menten. Estou falando grego? Vocês conhecem esses gráficos? Conhecem? Tá. O gráfico de Lineweaver-Burke, ele é da mesma... Ele é do século passado, antes da gente ter computadores, quando a gente precisava alguma estratégia matemática para linearizar uma curva. Então, é uma transformação matemática, onde, em vez de eu plotar velocidade inicial versus concentração do substrato, eu estou plotando 1 sobre velocidade inicial e 1 sobre substrato. Tá? Quando eu pego a equação de Michaelis-Menten e faço duplo recíproco, né, inverto ambos os lados, eu chego numa equação que é do tipo y igual a x mais b, ou seja, é uma reta onde, quando a reta cruza o eixo y, eu tenho o valor de 1 sobre v máximo, e é óbvio porque isso acontece, não é? Ou não? Não. Quando eu tenho 1 dividido por um número extremamente grande, essa divisão tende a quanto? No limite, tende a 0. 1 dividido por infinito tende a 0. Não é? Quando eu tenho substrato tendendo ao infinito, qual que é a velocidade que eu vou ter? Velocidade máxima. Tá? E se eu extrapolar essa reta, eu encontro que aqui é o valor de 1 menos km. Originalmente, o valor de km era dado pela inclinação da reta, mas os artifícios matemáticos descobriram que dava para fazer isso aqui, e aí todo mundo começou a olhar para isso. Por que a gente usa essa equação prioritariamente para caracterizar os tipos de inibição e não essa daqui? Porque como a reta, a curva de Michaelis-Menten, ela se aproxima assintoticamente do V máximo, eu nunca tenho certeza se eu realmente atingi V máximo ou não. Né? Então, tem alguns erros aí, e quando os inibidores afetam o V máximo, fica aquele negócio, afetou mesmo ou não? Quando eu transformo e analiso o efeito dos inibidores na reta agora de Lineweaver-Burke, isso fica muito mais evidente. Por exemplo, aqui está representado um mecanismo de inibição competitiva. O que a gente espera que esse inibidor cause em Km e V máximo? O Km muda. Vai aumentar o Km ou diminuir o Km?
a afinidade da enzima pelo substrato aumenta ou diminui? Se diminui a afinidade pelo substrato, o Km, que é algo relativo ao substrato, vai aumentar. O Km vai subir. E o V máximo? Não altera. Quando eu olho isso na curva de Michaelis-Menten, com concentrações crescentes de inibidores, eu vejo retas que se cruzam nesse ponto. Por quê? Porque não está alterando o V máximo. Se muda a inclinação, vai cruzar o eixo X em pontos diferentes, indicando que 1 menos Km é diferente para cada um deles. Baseado, então, agora nisso daqui, como que vocês esperam que seria o gráfico de Lineweaver-Burke para um inibidor não competitivo? Cadê uma caneta? Pode falar, eu estou escutando. Não competitivo. O não competitivo, qual que é o perfil dele? O que muda? V máximo muda. Muda V máximo. E o que acontece com o KM? Muda o KM? Não competitivo. Não muda KM. Só muda V máximo. Bem, ainda bem que tem a ilustração ali, porque aqui eu não vou conseguir nunca. KM não mudou, está cruzando no mesmo ponto, mas a intersecção no eixo Y vai mudar, porque está mudando V máximo. Então, são comportamentos muito clássicos e característicos. Você bate o olho no gráfico, você é capaz de identificar se isso aqui é competitivo e aquilo ali é não competitivo. E o incompetitivo, como é que é? Altera tanto Km como V máximo. Como é que fica o gráfico? Boa pergunta para a prova. Não é uma boa pergunta para a prova? Eu estou ficando sem alternativas para a prova. Tudo que eu acho que é uma boa pergunta, vocês acham que não é uma boa pergunta. Tem que passar o parecer antes da prova para a gente poder. Vocês falaram, essa é uma ótima pergunta. Pronto, já tinha uma pergunta para fazer para a prova. Eu não posso mais fazer essa. O V máximo diminui ou aumenta? Diminui. E o Km? Diminui. Quando os dois diminuem, o que vai acontecer? Minhas retas vão ficar paralelas entre si. Eu acho óbvio, mas talvez não seja óbvio. Eu falei que as retas são paralelas. A reta de cima é com inibidor ou é sem inibidor? Realmente não é óbvio. Quanto mais eu desço aqui, isso indica que meu V máximo está aumentando ou diminuindo? Entenderam? Se o V máximo diminui, eu estou dividindo por um número menor, ou seja, vai cruzar o eixo Y mais acima. Então, a reta de cima, que é a com inibidor. Da mesma forma que aqui, ó, essa daqui é com inibidor. Ela está cruzando acima. Diga. Não, o Km não vai diminuir, o Km vai aumentar. No competitivo. Eu só disse aqui, ó, que está cruzando em lugares diferentes. Não é? Talvez você deveria me perguntar por que a concentração subindo, eu estou chegando em valores mais próximos de zero. Aí eu entenderia a sua pergunta. E a resposta é também porque é o recíproco. Km está aumentando, eu estou dividindo por um número 1 sobre Km maior, então esse número está se aproximando de zero. Não, aqui ó. Não competitivo. Vamos ler o gráfico juntos?
não competitivo, o Km não está mudando. O que está mudando é onde cruza o eixo Y, que são os valores de V máximo. Então, V máximo está mudando. Eu deveria chamar de V máximo e V máximo aparente, né? Porque não é mais V máximo. É qual a velocidade máxima na presença do inibidor. Então, o termo correto é V máximo aparente. Aqui mudou o V máximo aparente. Aqui não mudou. Esse é o competitivo. Esse daqui é o não competitivo. Para deixar registrado para o áudio, o da esquerda é o competitivo e o da direita é o não competitivo. Mas está escrito lá também, ó, não competitivo em verde. Mais alguma dúvida aqui? Com isso, agora vocês sabem reconhecer os inibidores reversíveis, sabem quais são eles e como reconhecer, a gente está pronto para esperar tudo que vai vir aí com glória para frente. Tá? Eu preciso falar para vocês ainda de inibidores irreversíveis, que eu tenho certeza que Glória não vai falar. Não porque ela não queira, é porque não está no conteúdo programático. Tá? Então, até agora, tudo que a gente discutiu era pensando em interação. Era uma molécula do inibidor que chegava, inibia, causava mudança conformacional, inibia e saía. Não havia formação de ligação covalente entre o inibidor e a macromolécula. Então, mesmo quando a gente fala ligação de hidrogênio, a rigor o termo é errado, porque não tem uma ligação sendo formada. Tá? Agora não. Agora a gente vai tratar de alguns fármacos que realmente se ligam covalentemente ao seu alvo terapêutico. Tá? Sempre que há formação de ligação covalente, uma ligação covalente, sigma, eu preciso de um nucleófilo e um eletrófilo. E tem que ter uma certa reatividade entre eles, senão não vai formar ligação covalente. Tá? Se eu olhar para esses fármacos, a reatividade deles está diminuindo de cima para baixo. Inicialmente, os primeiros que foram desenvolvidos eram eletrófilos fortes, perceberam os problemas dos eletrófilos fortes, passaram para eletrófilos cada vez mais fracos, e quando eu conheço muito bem o mecanismo de inibição, o meu alvo terapêutico e tudo mais, eu consigo desenvolver moléculas que são reativas apenas dentro do sítio ativo, que é o que vai ser chamado de substrato suicida, inibidor ativado pela catálise e assim por diante. Tá? Eu vou exemplificar cada um deles para vocês terem uma ideia das vantagens e limitações de cada um deles. Tá? Uma coisa importante para a gente pensar é o seguinte: a priori, quando eu falo de inibição irreversível, isso é muito indicado quando eu penso em quimioterapia. Não é? Porque, como aquele alvo vai ser permanentemente retirado de circulação, inativado, eu tenho um efeito muito pronunciado que pode levar à morte celular e assim por diante. Então, classicamente, eu tenho aqui antitumorais, antibacteriano e assim por diante. Mas não só. Né? Tem um medicamento irreversível que todo mundo já tomou. Não é? AS, acetilsalicílico, o mecanismo é irreversível. Não é? Porque quando a gente pensa também na formação de ligação covalente, espécies reativas, a primeira preocupação que a indústria farmacêutica tem é isso não vai ser seletivo. Mas à medida que a gente reduz a reatividade, a gente consegue sim seletividade. Tá? Existem outros medicamentos que não são quimioterápicos e que também têm mecanismo irreversível, como por exemplo os inibidores de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol e assim por diante. Tá? E aí a gente vê uma duração de efeito prolongada, exatamente associada a esse efeito, mecanismo irreversível. Tá?
Do ponto de vista histórico, os primeiros inibidores irreversíveis que a gente vai relatar aqui para vocês são os antitumorais clássicos, que foram desenvolvidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Olha só como é que são essas moléculas. Vou pegar aqui. Eu tenho um grupo abandonador muito bom, que à medida que a saída dele é promovida por um ataque nucleofílico nesse carbono, gerando uma espécie eletrofílica chamada íon aziridínium, que é então atacado por nucleófilos presentes no nosso organismo. A gente espera que esse nucleófilo seja uma base do DNA que vai fazer esse ataque e vai levar à metilação da base. Tem um segundo braço aqui que serve para repetir esse mecanismo, formar de novo o íon aziridínium, e isso vai fazer com que a base de lugares adjacentes no nosso DNA fique ligada covalentemente entre si, e isso evite a separação das fitas necessárias para a duplicação celular. Não é? E com isso, aquela célula que estava duplicando loucamente, cancerígena, não vai mais conseguir se duplicar. Então, esse é o mecanismo, tanto químico como bioquímico, farmacológico, da ação dos agentes alquilantes. Agora, o que impede desse íon aziridínium reagir com outro nucleófilo presente no nosso organismo? E talvez eu deveria perguntar para vocês antes. Quem são os nucleófilos presentes no nosso organismo? Proteína é cheia de nucleófilos, né? Sei lá, uma cisteína vai fazer um ataque nucleofílico, uma serina, qualquer grupo que se ionize e perca o hidrogênio, por exemplo, um ácido carboxílico ionizado, ele é um ótimo nucleófilo para fazer um ataque. E assim por diante. Então, nós temos diversas opções que não abaram, não a fita de DNA para reagir com esse íon aziridínium. Qual que é a consequência lógica disso? Essa classe de antitumorais causa efeitos colaterais quase equivalentes a matar o paciente. Quase que elimina o paciente. Então, vômito, queda de cabelo, sensação de queimação na hora que você injeta, porque você não pode administrar por via oral, porque senão a sensação de queimação seria na garganta, porque estaria reagindo quimicamente com tudo que ele está encontrando pela frente. Então, são fármacos que, lá em 1940, 1950, ok, porque era isso ou morrer. Né? Hoje a gente tem outras coisas muito melhores. Mas mesmo olhando para esses fármacos, a gente percebe oportunidades de melhoria. Por que eles são tão reativos? Porque eu tenho um bom grupo abandonador e um nucleófilo para fazer o ataque aqui. Então, a formação desse íon aziridínium é muito rápida. O que eu quero que ocorra? Que o íon aziridínium não seja formado de forma tão rápida. Como é que eu faço isso? Eu diminuo a nucleofilicidade desse nitrogênio. Eu deixo aquele par de elétrons menos disponível. Como que eu posso fazer isso? Colocando um grupo retirador de elétrons do lado, colocando ao lado um grupo aromático, que vai fazer com que esse par de elétrons entre em ressonância, e vocês acabaram de descobrir o que todos os antialquilantes têm. Eles têm um grupo retirador de elétrons, ou aromático, nessa posição aqui. E aqui, com essa estratégia, que agora é simples para vocês, que vocês entendem o que estão fazendo, a gente tem vários fármacos que chegaram até a ser administrados por via oral. Tem efeito colateral? Tem. Mas é muito menor do que esses que não tem nada no R, ou tem um grupo metil aqui no R. Tá? Muito bem. Então, isso são exemplos de eletrófilos fortes. Tá? Eu vou pular, por enquanto, os eletrófilos fracos e vou falar do substrato suicida, porque eu tenho certeza que vocês também já usaram fármacos que são substratos suicidas. Por que eu tenho certeza disso? Porque um deles é o
antibiótico beta-lactâmico que age na parede celular. Vocês sabem que as paredes celulares das bactérias gram-positivas e gram-negativas diferem principalmente nessa parte aqui, na espessura do peptidoglicano. Talvez vocês não tenham a real dimensão que essa parede celular ela confere proteção osmótica à bactéria, porque nas cadeias de peptidoglicano, que é formado por ácido N-acetilmurâmico e N-acetilglucosamina, existe uma ligação cruzada de uma cadeia polipeptídica com a outra, que confere rigidez. Quem faz essa ligação são enzimas chamadas transpeptidases, que são o alvo dos antibióticos beta-lactâmicos. Na parte de cima, aqui dessa ilustração, eu tenho o que ocorre no sítio ativo da transpeptidase. Ela pega a cadeia que está lá de 5 aminoácidos de uma cadeia de N-acetilmurâmico e N-acetilglucosamina e ela faz essa reação que liga uma cadeia na outra. Tá? Então veja, eu tenho um ataque nucleofílico da serina no carbono da ligação peptídica, isso leva à clivagem e depois à formação aqui de uma com a outra. Tá? Chega outra cadeia peptídica, esse amino terminal faz a ligação, o ataque nucleofílico no éster, a formação de uma nova ligação peptídica, de uma com a outra, né? Ou seja, isso aqui que está em laranja é formado e o sítio ativo está liberado para começar a fazer isso de novo. O que a penicilina faz? Ela entra no sítio, sofre o ataque nucleofílico, da mesma forma que essa ligação peptídica, ou melhor, de forma mais rápida, porque eu tenho aqui uma lactama, que é uma amida cíclica, num anel de 4 membros. Portanto, tensionado, muito mais reativo do que a ligação peptídica normal. Tá? Acontece que quando ocorre a abertura dessa amida, esse volume aqui continua dentro do sítio ativo, impedindo que a cadeia do outro pentapeptídeo chegue e faça esse ataque nucleofílico mostrado na parte de cima. Logo, a reação fica bloqueada. Aqui não tem a ligação cruzada de uma cadeia de N-acetilmurâmico, N-acetilglucosamina, com a outra. A parede celular fica muito mais frágil e a pressão osmótica vai levar a bactéria à morte, porque a sua parede não funciona mais como aconteceria. Tá? Só há seletividade nisso daqui porque a penicilina lembra um aminoácido do tipo deala, e os seres humanos metabolizam aminoácidos do tipo L, ou seja, é um problema, no caso, solução de estereoquímica. Tá? Mas a reatividade da lactama só é pronunciada no sítio da PDP, né? dessa transpeptidase, que foi apelidada de Penicillin Binding Protein, tá? Por isso PBP. Tá? Entenderam como que funciona a penicilina, o mecanismo catalítico dela? Como logo mais a gente vai ver a parte de planejamento baseada no alvo, eu decidi mostrar para vocês aqui, dar um spoiler do que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Aqui eu tenho representada a superfície da PBP, da proteína que liga a penicilina. Tá? Se eu removo a superfície e olho para a estrutura secundária, que é novelada, dá origem à estrutura tridimensional, eu vejo isso daqui. Em amarelo, as fitas que compõem uma folha beta, em vermelho, as hélices alfa. Aqui vocês estão vendo uma outra molécula que não é proteína. Tá? Se eu dou um zoom nela, eu vejo que aqui eu tenho a minha penicilina. Tá? O anel de 4 membros
tensionado e distorcido. O restante da molécula, aqui e aqui. Tá? E aqui eu tenho as ligações de hidrogênio que essa molécula de penicilina faz no sítio e que orienta ela para sofrer o ataque da serina. Tá vendo? Posiciona a carbonila, ou melhor dizendo, o carbono da carbonila, numa distância ideal para sofrer o ataque nucleofílico. Isso daí ser clivado, abre então essa penicilina. E agora eu vejo, inclusive, que as ligações de hidrogênio estão em distâncias menores. Então aquela tensão que tinha foi aliviada, mas eu vejo claramente aqui que o sítio está ocupado. Tá vendo? Não tem espaço, isso aqui é o solvente, tá? Para algo chegar aqui e ocupar. Tá? Tudo isso que eu mostrei para vocês não tem nada de modelagem. Isso aqui são todos dados experimentais de estruturas da proteína com a penicilina antes de ser atacada, depois de ser atacada e tudo mais. Tá? E é esse tipo de informação que a gente tem quando a gente faz um planejamento de fármacos baseado na estrutura. Tá? E a gente vai ver isso aqui na prática logo mais. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, acho que é aqui. Sim. Vamos continuar. Agora sim, eu vou voltar a falar dos eletrófilos fracos, que então é uma estratégia para eu ter fármacos que têm seletividade, né, mas que têm um efeito pronunciado. Tá? A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, antes de dar exemplos, é que esses fármacos têm ação tempo-dependente. Vocês entendem por que esses fármacos são tempo-dependentes e o que isso significa? Nenhum nem outro? Se eles são irreversíveis, quando eu coloco duas coisas para reagir na orgânica, a reação é imediata? Só se for muito reativo. Se não for muito reativo, você vai deixar lá reagindo de hoje para amanhã, tem que esquentar, tem que colocar argônio, tem que usar solvente não sei o que, né? E eu não estou mais usando eletrófilos fortes, eu estou usando eletrófilos fracos. Então, existe um tempo para o fármaco formar ligação covalente com o seu alvo macromolecular. Isso quer dizer o quê? Se eu misturo os dois e imediatamente meço a inibição, eu vou ver uma inibição fraca. Se eu misturo o fármaco com o alvo macromolecular, vou lá tomar água, encontro o professor Denis, decidimos tomar um café, depois eu volto e meço a inibição, eu vou ver uma inibição muito maior. Tá? Esse é um perfil diferente dos reversíveis. Os reversíveis não são tempo dependentes, porque a interação ela ocorre no tempo da difusão na água. Encontrou mudança conformacional, estabilizou, eu vejo efeito. Aqui não, eu preciso esperar reagir para ver o efeito. Tá? Isso quer dizer que, dependendo do tempo onde eu meço a minha inibição, eu vou ver um perfil de inibição diferente. Tá? Isso pode ser um problema, porque se inicialmente você não sabe que aquele inibidor é irreversível, vai ser muito pouco reprodutível a sua triagem. Tá? A gente precisa fazer alguns experimentos, então, para se certificar que a inibição é irreversível. Isso daqui é um indicativo. A ação tempo-dependente é indicativo. Não é garantia, porque tem alguns tipos de inibidor reversível que também são tempo-dependentes. Por exemplo, os análogos do estado de transição. Eles são tempo-dependentes. Tá? E então isso confunde uma coisa com a outra. Eu preciso me certificar que há a formação da ligação covalente. Como que vocês fariam isso?
Dá o substrato e acontece o quê? Se reverte. Interessante. Então, o que está dizendo é o seguinte. Eu vou jogar um monte de substrato ali e se for reversível, vai desligar, vai deslocar meu inibidor. Isso é verdade? Então, esse é o problema. Não é para todos os inibidores. Para o não competitivo, não vai fazer diferença nenhuma. E para o incompetitivo, vai melhorar. Né? Então, essa estratégia, principalmente por não diferenciar o não competitivo, não ter efeito, a gente fica meio sem saber o que está acontecendo. Mais uma ideia? Agora tem um bom para prova, não é? Porque vocês podem pesquisar. Como é que eu me certifico que é um inibidor irreversível? Toda vez que você fala que essa não é Aqui. Vocês acham que eu vou perguntar isso? Vamos forçar que eu vou perguntar isso então? Eu não entendo. É sério, eu não entendo vocês. Eu não entendo. Eu estou tentando dizer o que vai cair na prova, mas toda vez vocês falam que não quer. Como é que é? Só pode ser quanto é 2 mais 2? Ué, se vocês souberem a 50, essa da primeira aula, eu sei, essa da segunda aula, essa da terceira aula. Não, eu falei várias coisas que seriam boas para perguntar na prova. Até agora só teve uma que vocês falaram que podia. Eu preciso depois eu mesmo escutar os áudios para ver quantos vocês já descartaram. Tá? Vocês querem descobrir agora ou no dia da prova? Não pode estar. Não vai dar para eu desenhar. Essa relação sempre isso vai ser, quanto mais tempo passar, maior vai ser a redução? Sim, mas vai chegar um momento que vai atingir o platô, né? Porque já reagiu todo o fármaco com o alvo. Deixa eu ver se eu entendi o que está perguntando. O que está perguntando é, existe a possibilidade da inibição aumentar com o tempo e depois ela voltar a cair? Existe. Mas aí é um problema farmacológico muito mais distante da nossa realidade. Por quê? Vou explicar rapidamente. Existe um fenômeno que chama de dessensibilização. Então, tem alguns receptores de membrana que quando você estimula eles demais, a célula para de expressá-los. Então, porque a resposta estava exacerbada. Então, se for algo desse tipo, com o tempo, você vai voltar a não ver aquela inibição tão alta. É tolerância, dessensibilização, são coisas parecidas que dependem dessa esconder os receptores de membrana. Mas não tem nada a ver com o que está falando aqui agora. Se a gente oferece mais fármaco, eu acho que a reação seria mais rápida. Não mais rápida, mas o efeito aconteceria com uma maior intensidade. Sim. E no irreversível, como. É só te perguntar, e aqui não é assim também? Não, porque eu estava tentando onde você ia chegar, mas... Não, eu não falo. Medir equilíbrio pode ser. Continua, desenvolva. Eu achei que estava indo bem, mas não está indo. Vamos ver se está ficando. Sim.
Vamos imaginar aqui um recipiente com 2 compartimentos separados por uma membrana que permite a passagem de pequenas moléculas. Todo mundo consegue imaginar isso? Uma coisa meio simples, não é? Desse lado aqui, aliás, num tubo de ensaio, ou no médio, como vocês quiserem, eu vou misturar minha enzima e meu inibidor, numa concentração que inibe ela 100%. Peguei ela, então está totalmente inibido. Medi a inibição, tá aqui, ó, 100% inibido. Pego, jogo isso desse lado aqui. E esse lado aqui eu completo com solvente, ou solução, mesmo solução aquosa. Depois de 4 horas, o tempo é irrelevante, tá? Desde que seja mais de alguns minutos, eu vou tirar uma alíquota desse lado e vou medir a atividade de novo. Alguém consegue me explicar como que, fazendo isso, eu consigo determinar se o inibidor é reversível ou irreversível? Quer ver como? É isso. Aqui só passa micromoléculas, né? Moléculas pequenas. A proteína não vai passar para o lado de lá. Com certeza. E depois, quando eu fizer o ensaio de atividade, como é que vai ficar essa enzima? A inibição não vai ser mais de 100%, porque um monte de inibidor passou para o outro lado. Quando depois de 4 horas eu peguei a enzima e fiz o teste de atividade, ela não está mais 100% inibida. A menos que seja um inibidor covalente. Porque se o inibidor é covalente, ele está ligado na proteína, ele não vai passar para lá. Depois de 4 horas, eu tiro a enzima daqui, vou testar a atividade dela, vai continuar sendo inibida. Existe, para inibidores irreversíveis competitivos, um teste que a gente chama de proteção pelo substrato, que é fazer o teste em concentrações crescentes de substrato. E o que a gente vai observar é uma redução na inibição. Sim? Não? Entenderam por quê? Então eu posso perguntar na prova. Se vocês entenderam, eu estou tentando ajudar vocês a ganhar nota. Perfeito. Tá. Se eu tenho agora uma inibição que é tempo dependente, eu não posso usar IC50. Porque a cada minuto vai ter um IC50 diferente. Então, para eu descrever esses inibidores, eu tenho que usar um tal de constante de inativação. A constante de inativação depende de 2 coisas. Primeiro, a formação do complexo, que vai orientar quem vai reagir. E depois, a formação da ligação covalente, que nem em todas as reações de química orgânica que vocês viram até hoje. Não tem nada de novo aqui, né? Para qualquer coisa na química orgânica reagir, você precisava orientar para ter o ataque SN1 ou SN2 e formar a ligação covalente. É a mesma coisa aqui. Só tem um monte de letrinha aí para descrever a mesma coisa que vocês já sabem de orgânica. Tá bom? Mas isso leva a 2 estratégias de planejamento diferentes. Se primeiro tem que formar o complexo e depois reagir, uma das estratégias usadas para desenvolver fármacos irreversíveis é encontrar o melhor fármaco reversível, a molécula que melhor se encaixa ali, que tem maior seletividade, afinidade e assim por diante, e depois adicionar um grupo reativo nela, um eletrófilo fraco.
porque você sabe que ela se liga e que ela está orientada, eu vou colocar um eletrófilo desde que exista um nucleófilo para fazer o ataque. Então, isso sempre ocorre? Não, nem sempre ocorre. Tá? Toda proteína tem um agente nucleofílico no sítio orientado para reagir com a sua molécula? Nem sempre. Então, a outra estratégia é o que? Realmente começar com grupos reativos para ver ele reagindo com o seu alvo terapêutico e depois você crescer essa molécula para que esse grupo reativo tenha alguma seletividade pela sua molécula. Qual que está mais certo? Qual que está mais errado? Não sei. Ninguém sabe. Desenvolvimento de inibidores covalentes foi algo que começou para valer. Aqui, ó. Tem uma linha do tempo aqui, ó. Lá, aspirina, penicilina, aí algumas coisas que foram meio acaso, que vocês vão ver que realmente começa a ter fármacos que chegaram no mercado de 2011 para cá. Ou seja, isso é algo muito novo. Ninguém sabe ainda qual das duas estratégias é a melhor em geral. Você tenta uma, deu certo, ótimo. Não deu certo, vamos tentar de outra forma. Tá? Só para ilustrar, aqui são alguns eletrófilos fracos utilizados na estratégia de achar primeiro o grupo reativo. E aqui alguns fármacos que originalmente são reversíveis, primeira geração, mas que ao incorporar um grupo eletrofílico se tornaram irreversíveis. E aí tem uma série de vantagens, né? Como eu disse, o tempo de duração da ação muito maior, né? Se eu pensar em potência, muito maior, porque agora não é só concentração dependente, não é? Porque forma uma ligação covalente e isso inativa a enzima para sempre. Então é muito melhor do ponto de vista terapêutico. Mas nem sempre eu vou ter um nucleófilo orientado no meu alvo para usar essa estratégia. Tá? Quem são os nucleófilos mais comumente explorados? Cisteína e serina. Muito mais cisteína do que serina. Então, cisteíno-proteases, perfeito. Tudo que tem cisteína no sítio ativo, ou próximo, que possa fazer o ataque nucleofílico, você pode utilizar essa estratégia, em tese. Tá? Aquele artigo que eu citei aqui, esse de 22 e esse de 23, são dois artigos de revisão que falam bastante. Não precisa ficar neurótico lendo sobre inibidor covalente. Né? Mas lembre-se, vocês vão estar no mercado daqui 2, 3 anos e vão estar no mercado durante os próximos 20, 30 anos. Então é importante que vocês saibam que cada vez mais nós vamos ter inibidores covalentes chegando no mercado. E saber como que eles funcionam, quais são as vantagens e limitações de cada um deles. Por isso que eu pus aqui. Tá? Não é para gerar ansiedade. Vocês não precisam decorar os grupos reativos, nada disso. Eu até esperaria que se você olhar isso daqui, você identifica que é um receptor de Michael, que esse éter, obviamente, é reativo, que é um anel de 3 tensionado. Então, você não precisa decorar. Com um pouquinho de orgânica, dá para você bater o olho e entender que esses grupos reagem ou não. Mas não precisa decorar nada do que está no artigo. Ok. Dúvidas? Porque agora a gente vai entrar no assunto da aula de hoje. Fala. Bem, essa questão da seletividade, se a gente parte para essa estratégia aqui, de achar a molécula que melhor se encaixa no alvo que eu quero, que é a mais seletiva, eu vou minimizar isso. Mas esse problema vai ocorrer tanto no reversível como no irreversível. O seu temor é porque a inibição é muito mais prolongada, é isso? É um risco que a gente corre. Então,
qualquer alvo eu posso pensar em inibidor irreversível? Não. Por exemplo, a maior parte das desordens neurológicas, ansiedade, depressão, é difícil pensar num inibidor irreversível, porque é um balanço de neurotransmissores. Se eu inibo e o neurotransmissor explode lá em cima, ou se ele deixa de ser sintetizado, dificilmente eu vou ter uma condição adequada para o paciente. Eu quero restabelecer um equilíbrio. Né? Mesmo, se você olhar aqui, eu acho que as classes, grande maioria do que está sendo desenvolvido, ou é antitumoral ou é antibiótico. É ainda dentro da ótica de eu quero que aquela via bioquímica pare de funcionar para sempre. Quando eu penso em homeostase, é difícil eu pensar nisso. Mas está lá o ácido acetil salicílico para provar que toda regra tem exceção. Né? Ele é usado por todo mundo e muito pouca gente morreu de usar ácido acetil salicílico. Então, seletividade é outra questão. O que eu estava discutindo aqui era se os irreversíveis teriam um problema maior de seletividade, de falta de seletividade. Né? E assim, quanto mais reativo for o eletrófilo, menor vai ser a seletividade. O ideal é a gente pensar num substrato suicida. Uma molécula que dentro do ciclo ativo ela tem reatividade para ser atacada, mas que em solução ou em outra proteína qualquer, ela não é atacada. Tá? Mas para isso eu preciso conhecer a estrutura e o mecanismo muito bem conhecido. Ninguém sabia que a penicilina ia ser assim, ela não foi planejada. Por sorte, ela tem esse mecanismo. Tá? Mas planejar isso requer um conhecimento muito mais detalhado. Vamos lá, vamos passar. Deixa eu sair daqui. Prosseguindo, nós estávamos falando sobre estratégias de planejamento. No começo da aula passada, eu falei que uma das estratégias de planejamento, para a gente chegar em moléculas bioativas, era a estratégia da analogia, ter análogos. E análogos são que os análogos estruturais, farmacológicos, estruturais farmacológicos, e assim por diante. Né? E eu disse para vocês que isso é muito relacionado com o princípio da similaridade química. Moléculas quimicamente parecidas devem ter a mesma atividade biológica. Tá? Hoje, a gente vai dar um passo além. E eu vou falar para vocês que a similaridade química ela é útil muito mais no começo do projeto de desenvolvimento de fármacos. Quando eu tenho, por exemplo, uma molécula bioativa e eu ainda não sei o que nessa molécula bioativa é importante para a atividade biológica. Porque é óbvio que uma molécula bioativa ela é capaz de fazer diversas interações com o seu alvo macromolecular, que estão representados aqui. Será que a molécula faz todas essas interações? Muito provavelmente não. Das interações feitas, será que todas têm a mesma importância no que se refere à potência, seletividade, toxicidade, farmacocinética e assim por diante? Não. Né? Para descobrir qual que é a importância dessas interações para cada um dos critérios, é que eu faço o estudo de relação estrutura-atividade. Eu vou fazer pequenas modificações na estrutura química e ver o efeito disso na atividade biológica. O princípio disso é o da similaridade química. Eu não vou fazer uma modificação abrupta. Não é? Porque senão eu vou modificar tanto minha molécula que eu não vou conseguir relacionar a mudança com a atividade biológica alterada. Tá? Quem primeiro propôs
que a atividade biológica estava, de alguma forma, relacionada com a estrutura química, foram Kuhn e Brown em 1868. Então veja que a ideia não é nova. Lá em 1868, eles fizeram um experimento que foi muito interessante. Né? Eles pegaram girinos, todo mundo sabe o que é girino? Muito bem. Pegaram girino no aquário e colocaram nesse aquário álcool. Metanol, no outro aquário, etanol, no outro aquário, etanol, butanol e assim por diante. E eles perceberam que a narcose, né, os girinos se movimentarem menos, estava relacionado com essa mudança de álcool para a estrutura química do álcool. Hoje vocês sabem explicar o porquê que isso ocorreu. Né? Eu estou aumentando o log P, os girinos estavam absorvendo mais álcool, ficando mais bêbados e, portanto, nadando menos. Em 1868, ninguém sabia de log P, mas eles sabiam que tinham álcools com estrutura química diferente. Então, eles puderam afirmar que a ação fisiológica de uma molécula é a função da sua constituição química. Tá? Só dados históricos. A gente vai querer pegar a nossa primeira molécula bioativa e modificar ela. Para quê? Para aumentar a potência, para diminuir a toxicidade. Mas eu preciso saber como modificar. Qual que é a minha estratégia de modificação? Eu vou sair fazendo modificações a esmo? Não tem uma coerência entre as minhas modificações? É essa coerência, essa estratégia de modificação que vocês vão depois estudar em detalhes com glória. Tem diversas estratégias diferentes que vocês vão aprender a combinar e assim por diante. Tá? E hoje eu vou falar de como que a gente descobre onde modificar. Antes, embora ela vá falar dessas estratégias, uma coisa importante é que essas estratégias elas têm um objetivo de dar uma resposta, uma informação importante para o químico medicinal. Ah, está mudando a atividade porque a molécula está melhor absorvida ou porque ela está interagindo melhor com o meu alvo? São respostas importantes para o químico medicinal. Então, é isso que vai pautar as modificações todas que vocês vão ver depois. Tá? Em contraposição a simplesmente viabilidade sintética. Ah, não é porque é fácil sintetizar que eu vou sintetizar. Se isso não responder uma pergunta para mim, como essas que eu acabei de formular, para que eu vou sintetizar e testar aquilo ali? Não tem muito significado. Tá? Hoje, então, nós vamos falar principalmente de onde modificar. Para eu descobrir onde modificar, alguma coisa eu vou ter que ter feito para descobrir o que deu certo e o que deu errado. O que vocês acham que é dar errado no começo do projeto? Eu fazer um derivado sem o quê? Potência zero. Não é? Quando eu faço um derivado que não tem mais atividade biológica, é porque aquela modificação que eu fiz é em uma parte da molécula que é extremamente importante para a atividade biológica que eu estou querendo. Tá? E é isso que é chamado de farmacóforo. Farmacóforos são as partes da molécula que são essenciais para a atividade biológica. Esse conceito de farmacóforo, essa palavra, ela foi cunhada em 1960. Mas a ideia estava lá desde Paul Ehrlich, né, quando ele estudou as sulfas com atividade biológica. Tá? Ele percebeu que tinham alguns grupos responsáveis ou que eram essenciais para uma dada atividade biológica. Então ele disse, olha, o grupo sulfonamida é essencial para a atividade antibiótica. Lá em 1908, 1910, isso, claro, teve um grande impacto. Pra vocês terem ideia, toda molécula que tinha o grupo sulfonamida passou a ser testado como antibiótico, né? Baseado nessa premissa. Tá? Depois perceberam que não é exatamente assim. Tá? Mas
a forma de definir o farmacóforo, ela foi evoluindo aos poucos. Por exemplo, no livro do professor Richard Silverman, né, que é uma das bibliografias complementares recomendadas para o programa, ele diz o seguinte: farmacóforo são os grupos ou partes da molécula que interagem com o alvo macromolecular, sendo responsáveis pela atividade biológica. Consequentemente, se tem uma parte que interage e é responsável, tem uma parte que não interage. Essa parte que não interage é o que a gente conhece como auxóforo. Qual que é a importância do auxóforo? Solubilidade, estabilidade. Não. Fica só, vamos lá. Deixa eu só explicar por quê. Quando vocês pensarem em estabilidade, revejam o seu pensamento. Nenhum fármaco é instável. Toda molécula bioativa, candidato a fármaco, protótipo, todas elas são estáveis. Não é? Pelo menos quimicamente falando. Se elas são estáveis ao metabolismo, aí é uma outra questão. Se você está se referindo ao metabolismo, pode continuar o seu raciocínio. Então, estabilidade metabólica, o que mais vocês falaram? Eu falei solubilidade, absorção. Vamos chegar lá. Vocês perceberam que tudo que a gente falou até agora é fase farmacocinética? Durante muito tempo, a indústria farmacêutica e os químicos medicinais pensaram no auxóforo como partes da molécula que eu posso modificar para utilizar a farmacocinética. Então, qual que era a estratégia, o modo de pensar? Eu vou descobrir, vou modificar a molécula para chegar na melhor afinidade e seletividade possível. Se essa molécula é solúvel, estável metabolicamente, se tem boa distribuição ou não, isso eu me preocupo depois. Não deu certo. Tá? A gente precisa se preocupar com as duas coisas em paralelo. Então, saber que o auxóforo existe e em paralelo com potência e controlando a farmacocinética é essencial. Só olhar para a fase de farmacodinâmica e achar que no final eu posso consertar a farmacocinética, não dá certo. Tá? Muito bem. Dentro desse conceito de farmacóforo e auxóforo, usando essa definição do professor Silverman, a gente pode explicar por que sulfas, cadê? O sulfa está aqui em cima. Sulfonamidas, não é? Tem atividade antibiótica. E por que, se eu tomar PABA, eu reduzo a atividade antibiótica? Olhando para essas estruturas, perceberam que ela tem grupos aminos, distante aproximadamente a mesma distância do grupo ácido. Essa mesma descrição, esse mesmo conceito de grupos importantes para a atividade biológica, explica por que essa molécula, que é um produto de origem natural, o transdietilbestrol, tem atividade estrogênica. Né? Ele não tem a estrutura esteroidal, mas ele tem as hidroxilas na mesma distância. Então, a gente começa a perceber que, para a atividade biológica, às vezes não é a molécula como um todo que é importante, e sim os grupos que fazem as interações farmacofóricas. Tá? Essa visão centrada em grupos farmacofóricos, ela leva a alguns erros. Né? E um deles está muito claro na figura 1.1. Alguém consegue me identificar por que a figura 1.1 é conceitualmente errada? Não tem nada a ver com orientação.
pergunta de curiosidade quando vocês pensam. Ainda existe um joguinho, assim, não sei se é um jogo, se é uma palavra, que fala assim, ó, uma pessoa foi encontrada nua no deserto com fósforo na mão. E aí você vai fazendo perguntas para descobrir o que aconteceu para essa pessoa estar com um fósforo do lado do meio do deserto. Existe isso ainda? Ah. O que está errado aqui? Vocês podem ir perguntando ou falando. Irrelevante, está no caminho. Não é assim? Pergunta irrelevante. Então, orientação, irrelevante. Dá uma dica? Está na parte de baixo do desenho. Não, deixa ela falar um pouquinho. O enxofre? O que é enxofre? Não, não é um enxofre. Chutar todo mundo chutando. Então, por exemplo, se eu apresento uma copa, não está tudo bem. Vai ter interação, vai ter o meu objetivo final. Só que nessa imagem está para você não. Porque eu estudou outra parte da noite. Não é para passar uma copa. E deixa eu tirar uma cara. Não quero ser agressivo, tá? Estou jogando o jogo. Não é isso não. Devido à distância daquela carga. Não, irrelevante. Distância está dentro dos limites aceitáveis. O grupamento é igual aos dois. Irrelevante. Ah, sim, Tem a ver com nitrogênio, não tem nada a ver com impedimento estéreo. O negócio ali no meio. Ah, o R é o substituinte, podia ser NH2. Não, o quê? Quem está ligado a dois elétrons? O R é o retirador de elétrons, está explicando? Esse grupo é o quê? Não, o RNH, ó, vai demorar muito esse jogo. Vocês não vão chegar lá. Então vamos lá. Desse lado aqui, vocês reconhecem que é uma carboxila? É um grupo ácido. Esse grupo é o quê? Sulfonamida. É um grupo ácido. É o hidrogênio que é o ácido. Não é as carbonilas. Isso daqui, ó, está sendo medido por átomo errado. Mas por quê? É porque está com a ideia de que é o grupo. O grupo parece que a carbonilas da sulfonamida é mais parecido com essa parte da carboxila. Quando, na verdade, está tudo errado. Né? Aqui são dois grupos ácidos que são importantes. E não esses oxigênios com um par de elétrons passeando para um lado e para o outro. Tá? Por isso que lá em 1960, farmacóforo começou a ser definido como o arcabouço molecular contendo as características responsáveis pela atividade biológica. No caso ali, é o grupo básico, um espaçador e embaixo um grupo ácido. Essa que é a característica responsável pela atividade biológica. Então, não é a sulfonamida que dá atividade antibiótica. É a interação, a característica que ela dá para aquela molécula. Por que isso é importante? Tá? Porque eu preciso deixar... Então, ó, primeiro, por partes. O nosso propósito aqui é entender onde que eu vou modificar. Por exemplo, isso é muito utilizado em produtos naturais. Produtos naturais são moléculas geralmente complexas. Sintetizar uma molécula
de origem natural, como essa mostrada aqui, que tem diversos centros assimétricos. Quantos centros assimétricos tem essa molécula? Um, dois, três. Não estão todos indicados, tá? Vocês estão olhando só as achuras, não está todos indicados. Vamos começar pelos indicados? 1, 2, 3, 4, 5, esse nitrogênio aqui. São 5 centros estereogênicos, tá? Quantos estereoisômeros essa molécula tem? 2 elevado a 5. Muito bem. Então, a síntese dessa molécula, que é a morfina, é extremamente desafiadora. É óbvio que a indústria farmacêutica queria o quê? Achar uma molécula mais simples, mas que tivesse as mesmas propriedades da morfina. E foi aí que foram estudar o farmacóforo dela. O que é essencial para a atividade biológica? Descobriram que é essa hidroxila, esse anel aromático e esse nitrogênio, com um certo espaçador. Vejam que eu ainda estou me referindo aos grupos, mas, em verdade, é a interação que esses grupos fazem que é crucial. Lá em 1960, ou antes disso, quando se pensava no farmacóforo, sempre se descrevia isso em termos de atividade biológica. Mas, a rigor, é as características essenciais para a interação com um dado alvo macromolecular. Então, eu estou me referindo à fase farmacodinâmica. A fase farmacocinética não está dentro do farmacóforo. A partir do momento que a gente identifica o farmacóforo, fica muito mais simples eu sintetizar moléculas mais simples e que têm o mesmo perfil. É claro que vai variar um pouquinho em potência. Ô, meu filho, aparece? Ah, aqui. Pronto, apareceu. Esses são derivados de morfina, como a metazocina, o levorfanol. Vejam que são moléculas muito mais simples do que a morfina original. Em vermelho, continua destacado os grupos que fazem interações farmacofóricas. Tá? E agora eu vou tentar mostrar para vocês por que a gente não deve usar os grupos para me referir aos farmacóforos, e sim ao tipo de interação que eles fazem. Tá? Eu vou usar como exemplo esse inibidor da enzima de hidrofolato redutase, que é um antitumoral, e aqui eu tenho o substrato dessa mesma enzima. Nessa posição R, eu tenho esse grupo aqui, que é praticamente igual. A diferença é que no metotrexato R é metil e no hidrofolato aqui é um hidrogênio. Para eu não ter que desenhar essa molécula inteira, eu vou deixar o R de lado aqui. Tá? Se eu olho para essas duas moléculas e comparo elas átomo a átomo, e ponho átomos iguais ou parecidos um sobre o outro, eu teria essa sobreposição aqui. Concordam comigo? Agora, se eu olho para essas moléculas em termos de doador e aceptor de ligação de hidrogênio, sendo que o doador está em azul e o aceitador em vermelho, eu chego nessa sobreposição aqui, que parece errada. Né? Intuitivamente, ela não parece que está bem sobreposta, as duas moléculas. Mas quando eu olho para essas moléculas dentro do sítio ativo da dihidrofolato redutase, olha aqui ó, os anéis, ó. Tá vendo que é basicamente essa mesma orientação? Sejam sinceros, vocês conseguem ver ou não? Não.
Ó, verde está aqui em verde, o anel. O preto está aqui em cinza. Carbonila, oxigênio em vermelho. Os nitrogênios estão em azuis, que nem no Marvin Sketch. Tá? A única coisa é que mudou a cor do carbono para eu poder diferenciar um do outro. Tá? Então a gente vê aqui, ó, cinza com vermelho, esse anel. Verde com amino na ponta, um aqui e outro aqui. Ficou melhor? Com o tempo, vocês vão se habituar mais a ver imagens tridimensionais, à medida que na prática a gente for fazer isso. O importante agora é vocês perceberem que a enzima, ela não enxerga átomo, ela enxerga nuvens eletrônicas, ela enxerga interações. Por isso que para a enzima, isso é como as moléculas mais se parecem. Então, a gente vai ter que agora começar a descrever ou pensar as nossas moléculas em termos de doadores e aceitadores de ligação de hidrogênio, em grupos carregados positivamente ou negativamente, em grupos aromáticos ou que podem fazer interações hidrofóbicas e assim por diante. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente vai ter que deixar de olhar para a molécula como representada aqui e pensar nela como representada mais abaixo, onde as esferas representam a região do espaço onde cada uma dessas interações pode ocorrer. Então, eu vou passar agora por uma descrição muito mais abstrata das minhas moléculas, mas que reflete o tipo de interação que o alvo macromolecular pode encontrar nelas. Tá? Vejam que tem alguns grupos aqui, ó, que tem mais de um tipo de interação sendo realizada. É claro, uma hidroxila pode funcionar como doador ou aceptor de ligação de hidrogênio. Uma carboxila ionizada pode funcionar por uma interação iônica, íon dipolo, ou como um aceitador de ligação de hidrogênio. Então, a gente precisa ampliar como nós vemos nossas moléculas. Muito bem. Isso daqui é todas as interações que a molécula original pode fazer. A gente ainda não sabe quais dessas interações são de fato farmacofóricas. Como que eu descubro isso? Fazendo derivados ou análogos dessa molécula, que a cada derivado, uma dessas interações não pode mais ocorrer. A forma mais simples de a gente pensar nisso é quando a gente pensa em simplificação molecular. Por exemplo, nessa molécula aqui, vamos dizer que aqui estão representadas todas as interações que ela pode fazer. Então, a ligação dupla, o anel aromático, hidroxilas, uma amina e um CH3. São os grupos que potencialmente podem interagir. Tá? Eu vou fazer um derivado que tem as hidroxilas, o anel aromático e a amina do mesmo jeito, mas não tem a ligação dupla. Em outro momento, eu vou manter a ligação dupla, o anel aromático, as hidroxilas, mas vou retirar a metila do nitrogênio. O outro derivado tem a ligação dupla, a amina continua com a metila, o anel aromático continua lá, mas as hidroxilas foram modificadas para metila. Ao testar esses 3 derivados aqui, eu vou descobrir, por exemplo, que o terceiro, onde as metilas estão protegidas, perdeu atividade. E isso vai me mostrar que as hidroxilas, ou pelo menos uma delas, é farmacofórica. Tá? Então, para eu determinar quem é o farmacófago, eu nunca consigo fazer isso olhando para apenas uma molécula. Eu sempre vou ter que ter um conjunto de moléculas com potência muito variável, de forma que eu possa considerar algumas ativas e algumas inativas. Tá?
Quando eu sintetizo essas moléculas e comparo as atividades delas, eu posso ter duas estratégias para definir o que é o modelo farmacofórico. Uma delas é pegar as moléculas mais parecidas entre si, que mudou só um lugarzinho e aquilo perdeu atividade. E a outra estratégia é pegar moléculas mais diferentes entre si, mas que eu tenho ativas e inativas. Tá? E compará-las entre si para descobrir quem que é o farmacófago. Qual das duas estratégias vocês acham que é mais coerente? Por que você acha que esse é mais coerente? Vamos dar. Sempre que a gente dá números, vocês lembram do coeficiente de Tanimoto? Que eu falei que mede o quão duas moléculas são similares entre si? Tá. Para eu não ter que desenhar as moléculas, eu vou falar só o coeficiente de Tanimoto delas. Tá? 1, 2, 3, 4. Vou usar 1 como referência, tá? Então, ela é o 1. A 2 é 0,85. Aqui é 0,95. Essa aqui é 0,4. Vou pegar mais uma aqui, que é 0,15. A primeira deu uma atividade, vou marcar aqui que é em micromolar, a unidade. A primeira deu 10 micromolar, essa aqui deu 500, essa aqui deu 10.000, essa daqui deu 1.000 e essa daqui deu 500. Então, a sua ideia seria pegar a inicial e essas outras aqui. É isso? Calma. Coloca aqui, ó. 0,85 com essa que é referência, 0,95 com essa que é referência. Lembrando que Tanimoto varia de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, mais parecido. Tá. Mas a gente não está comparando similaridade. Eu estou usando isso aqui só para dizer que as moléculas são parecidas ou diferentes. Seria o equivalente, essa para essa, a diferença é uma hidroxila. Essa para essa, a diferença é uma carbonila. Essa para essa, a diferença é um anel aromático ligado na carbonila. E aqui a diferença é o anel aromático com a carbonila e a hidroxila. Como a molécula original, vocês não estão vendo o esqueleto dela, também não ajudou muito. Mas só para... Eu quero saber se vocês usariam as moléculas mais diversas ou as... Uau! Explica para mim. Porque assim, eu sempre vou ter que usar alguma inativa, né, para saber que aquele grupo é ou não farmacofórico. Mas eu vou ter várias moléculas com atividade 20, 30, 45. Tá.
Eu vou usar esse conjunto ou é melhor eu usar as moléculas que também são muito diferentes, mas que também são ativas? Vamos mudar aqui, talvez porque 50, 100, pronto. Essas são todas aqui acima de 0,85. Maior que 0,85. Dá pra gente perceber que é uma necessidade biológica e por que isso se deve saber se a gente está Uma forma da gente pensar no farmacóforo é como o mínimo denominador comum entre todas as moléculas que interagem com um determinado alvo macromolecular. Se é o mínimo denominador comum, é a menor unidade que faz as interações. Para eu encontrar a menor unidade, eu tenho que pegar coisas diferentes entre si. Num exemplo amoroso, não é? Se eu gosto de loiras ou loiros, não é? E minha vida inteira só beijei loiros ou loiras, eu não sei o que realmente é importante, porque eu nunca fiquei com um moreno ou uma morena. Não tem o que realmente faz a diferença, o que garante a afinidade. Então, a gente precisa amostrar o que é diferente para chegar no mínimo denominador comum. Isso, que capturou os seus olhos na festa. E isso é o farmacóforo. É o que deu o match, que deu a liga. Entenderam? Ah? Entretanto, embora isso seja assim, essa é uma outra estratégia, tá? Só que acontece o seguinte, aí, quando a gente usa apenas os mais potentes, mas que tem tanimoto diferente, a gente acaba atribuindo, fazendo uma relação entre potência e o grupo farmacofórico. Por exemplo, é a mesma coisa que dizer vamos supor, a gente já viu lá na molécula que o farmacóforo vai ser representado por estrelas. Né? Quando a gente pega as mais potentes, independente da similaridade, né, eu vou encontrar um mínimo denominador comum que, se não tiver esses quatro, não tem atividade. Se eu pegar as mais potentes e diversas e compará-las entre si, eu vou chegar no seguinte resultado. Quem tem os quatro vai ser muito potente. Mas se eu tiver apenas 3, vai ter uma potência média. Se eu tiver apenas 2, aí a potência vai ser muito baixa. Entenderam a forma de pensar? Funciona. Entretanto, não foi para isso que o farmacóforo foi criado. O farmacóforo, o conceito de farmacóforo, foi criado para descobrir o que é essencial para a atividade. Não o que eu vou modificar para aumentar ou diminuir a potência. Isso é uma extrapolação do conceito. Considerações que a gente precisa fazer quando a gente vai para a simplificação molecular. Né? A simplificação molecular geralmente implica em um aumento de flexibilidade da molécula. Então, eu estou tirando partes dela. Né? Quando eu tiro partes da molécula e ela se torna mais flexível, é normal uma perda de potência. Por quê? Diversas conformações e só uma delas é a bioativa.
E isso pode ser um agente confundidor. Porque às vezes eu modifiquei uma parte da molécula que não é farmacofórica, mas ele fez com que as partes farmacofóricas se mexessem. E a molécula perdeu a atividade. Ou reduziu de 10 para 500. Não, é que na verdade o que eu quero dizer é o seguinte, é que em algum momento você vai ter que fazer outras modificações para descartar essa dúvida. Por exemplo, é a mesma coisa que eu falei aqui, ó. No meu exemplo, esse composto aqui perdeu atividade. Isso prova que as duas hidroxilas são farmacofóricas? Eu vou ter que fazer um segundo derivado com só hidroxila em meta protegida, só hidroxila em orto protegida, ou sem as duas hidroxilas. Não é? Porque, de repente, foi o metil a mais que atrapalhou. É uma questão de volume e não da hidroxila. Então, tem várias coisas que eu preciso fazer, que precisa ser pensado do ponto de vista químico-medicinal para provar que aquele grupo é farmacofórico. Diga. Eventualmente não, experimentalmente. Isso. Ah, não. Como você faria se não fosse experimentalmente? Ah, sim. Eu acho que é isso que você quer dizer. Não? Não, não tem como fugir do trabalho. Tem que ir lá e sintetizar e avaliar a atividade biológica. Não existe um programa que olhe para a molécula original. Aliás, tem. Não é? Porque o que o programa faz é comparar a sua molécula com os bancos de dados existentes e vai te dizer, olha, comparado com todos os farmacóforos já depositados, a sua molécula se encaixa nesse, e que é a mesma atividade que está dizendo que ela tem, então os grupos farmacofóricos são esses. Mas você está fazendo uma analogia com o conhecimento já estabelecido. Se é uma atividade nova, porque, vou aproveitar a sua pergunta, esses pontos farmacofóricos, essas interações farmacofóricas, concordam que, de certa forma, ela é um espelho, uma imagem negativa do sítio ativo? O sítio ativo, se aqui é um doador, no sítio ativo, em algum lugar aqui, tem um receptor. Se aqui é hidrofóbico, aqui tem um bolsão hidrofóbico. Se aqui é uma carga positiva, no receptor é uma carga negativa. Então, a partir dos receptores, isso é próximo à aula, a gente consegue criar modelos macrofóricos também. E aí eu posso comparar minha molécula com os modelos farmacofóricos existentes para os receptores conhecidos. Mas eu não sei se isso é mais trabalhoso ou menos trabalhoso do que sintetizar as moléculas. Se é tentativa e erro, em parte sim, mas tem uma certa por onde você vai seguir esse tentativa e erro, que são as estratégias. Para quem já fez, tipo assim, ó, eu vou fazer uma modificação bioisostérica. Então, eu sei o que eu estou querendo avaliar com aquela modificação. Vai dar certo? Não sei. Então é tentativa e erro. Né? Mas tem formas de eu ter uma resposta. Olha, eu quero avaliar se essa hidroxila é farmacofórica. Já tive essa informação. Tá? Então, o meu próximo passo é fazer um bisóstero dela. Será que aqui ela está agindo como um doador de ligação de hidrogênio ou como um aceptor? E aí eu faço uma modificação para testar isso. Então, tem estratégias que eu uso. Então, não é totalmente às cegas, mas é tentativa e erro. Sem o receptor, sem o alvo macromolecular, é sempre tentativa e erro. Quando tem o alvo macromolecular, também não acerta sempre, não. Mas a gente erra menos. Tá?
Sim, então tem essa questão do aumento da flexibilidade, causar redução da potência, isso é um agente confundidor. Mas, por outro lado, quando eu faço a simplificação molecular, muitas vezes eu consigo dissociar efeitos tóxicos dos efeitos terapêuticos. E isso foi uma tentativa, desde sempre, da morfina, né? Retirar o efeito depressório do sistema respiratório da sedação, né? Tirar a dependência, a euforia. Isso se busca através da simplificação. Tem alguns derivados de morfina que já têm efeitos depressórios muito menores que a morfina em si. Aqui tem um caso de maior sucesso, que é a partir da cocaína, por simplificação molecular, se chegou na procaína e depois na procainamida, né, que é usado como anestésico superficial. Né? Todo mundo que já viu o filme de ação aí, viu, contém drogas, o pessoal vai lá, fura o saco da cocaína e passa na gengiva, né, para sentir que amorteceu. E aí fala da qualidade, se é pura. O pessoal tem espectrômetro na boca, coisa fantástica. Né? Mas esse efeito de analgesia a gente conseguiu dissociar da cocaína por simplificação molecular. Tá? Em alguns casos, essa flexibilidade que a molécula ganha é útil para contornar problemas de resistência. Porque bactéria, célula tumoral, inseto, desenvolve resistência como? Uma delas é você ter uma mutação no sítio que impede que o ligante interaja. Se a molécula é mais flexível, ela, em vez de interagir aqui, que agora está em impedimento estérico, ela vai para cá e pronto. Tá? Aqui, então, a definição mais atual de farmacófono, que já trata, então, de características eletrônicas estéreas, não mais de características. Né? O que é característica? Muito amplo. Então, definiram que é eletrônica e estéreas responsáveis pela interação com o alvo macromolecular. Então, aqui está especificado, é a fase farmacodinâmica. Né? Lá em 1960, isso não era claro. Tá? E aí, os finados professores Eliezer Barreiro e Carlos Mansur Fraga ainda reforçaram. Farmacóforo não é uma molécula ou associação de grupos funcionais. Tá? Então, dizer que sulfonamida confere atividade antibiótica é errado. Tá? Então, a gente precisa pensar não só em ter os farmacóforos, mas tê-los na disposição espacial correta, que é a bioativa. E aí a gente chega em outro problema. Porque para encontrar os farmacóforos, eu fiz simplificação. Eu fui chegando em moléculas mais flexíveis. Agora que a molécula é flexível, como que eu sei a posição relativa dos grupos farmacofóricos? Eu preciso fazer o caminho inverso. Ou eu volto para a minha primeira molécula, que era rígida, e então ali eu sei a disposição, como ocorreu na morfina. Aqui é a morfina, aqui eu estou representando ela 3D, né, que é o mais correto. Identifiquei os grupos que fazem interações farmacofóricas e vou representar agora as interações que esses grupos fazem. Deixa eu ver se tem mais um. Ah, sim, mais um. Então, nessa posição aqui, eu tenho que ter um hydrogen bond acceptor, então aceptor de ligações de hidrogênio. Aqui um grupo que faz interações hidrofóbicas. E aqui um grupo carregado positivamente para fazer interação iônica. Nessas distâncias. Eu sei das distâncias porque a molécula original era rígida. Mas não é sempre assim. Quando eu tenho moléculas bioativas iniciais que são flexíveis, eu preciso recorrer a estratégias de rigidificação molecular. Inicialmente, eu vou fazer simplificação para encontrar quem são os grupos farmacofóricos.
mas depois eu vou ter que rigidificar essa molécula para ver a disposição espacial relativa dos grupos que fazem as interações farmacofóricas. Então, aqui no exemplo, provavelmente vai ser o último, né? A partir do ribonabante, que é um antagonista de receptor canabinoide, e aí vocês me perguntam, para que serve um antagonista de receptor canabinoide? Aparentemente não tem utilidade nenhuma recreativa, né? Mas a ideia é inibir aquela larica, né? Aquela vontade de mastigar algo, né? Então, o antagonista é indicado para pessoas que têm obesidade. Tá? Então, encontraram quem eram os grupos farmacofóricos do ribonabante e passaram a fazer análogos mais rígidos. Vejam, isso daqui foi unido aqui, gerando um anel de 5, um anel de 6, um anel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. E isso vai dar uma disposição para os grupos farmacofóricos diferente. E se a gente olhar aqui os valores de constante de inibição para dois tipos de receptor canabinoide, a gente vai ver que muda. Né? Inicialmente era 1,8 para 514, passou para 2050 para 0,34, 14 para 227 e 0,0035 para 21 nanomolar. Tá? Então a gente mostra aqui claramente que dependendo da disposição desses grupos farmacofóricos, eles vão ter maior afinidade pelo subtipo 1 ou pelo subtipo 2. Se não me falha a memória, é pelo subtipo 2 que está associado com a sensação de saciedade e não necessidade de comer algo. Tá? Então, no caso aqui, provavelmente esse seria o mais indicado. Tá? Tanto porque ele tem um índice de seletividade alto. Mas se bem que, pelo que está falando aqui, eu estou enganado. Deve ser o 1 que deve ser o que está associado. Porque isso aqui está mostrando que é o mais seletivo, tá vendo? Então eu acho que é o 1 que está associado com a saciedade. Tá? Quando agora a gente tem essa rigidificação, a gente tem um efeito contrário na flexibilidade. A perda entrópica para assumir a conformação bioativa não existe mais. Né? Eu gastei essa penalidade entrópica na reação para juntar aqueles anéis. Eu gastei isso na química orgânica, mas a molécula já está estável e na conformação que eu quero. Então, por isso, ela tem uma afinidade muito maior. Sim, é verdade. Faz sentido. Tá? Nem sempre é possível gerar uma molécula totalmente rígida. Tá? Muitas vezes a gente recorre a estratégias de restrição conformacional, em vez de rigidificação total da molécula. Um exemplo é aqui do captopril, para descobrir a conformação bioativa do captopril. Os grupos farmacofóricos são essa carboxila e esse grupo tiol aqui. Inicialmente, bem, isso aqui é rígido, até aqui é rígido, mas eu tenho uma ligação, 2, 3 rotacionáveis. Isso quer dizer que esse grupo tiol ou sulfidrila poderia estar em qualquer uma dessas regiões do espaço em relação à carboxila. Ou seja, eu não tenho ideia de qual que é a conformação bioativa. Agora, se eu começar a fazer análogos rígidos, a posição que esse grupo sulfidrila pode ocupar no espaço começa a ser menor. Não dá para ocupar qualquer região no espaço. Então, fazendo 2, 3 derivados com restrições conformacionais distintas ou crescentes, eu vou chegar a posições no espaço mais prováveis de serem a conformação bioativa. E com base nisso, eu construo 1 ou 2 ou 3 modelos farmacofóricos, com distâncias distintas entre a sulfidrila e a carboxila.
Aqui é um outro exemplo, eu não vou me ater muito a ele, é basicamente a mesma coisa que eu disse no captopril, mas agora ilustrando para a dopamina, sintetizou esse derivado e esse, descobriu que esse é inativo, logo essa é a conformação ativa, né, ou bioativa. Estão marcados aqui os grupos que seriam os farmacofóricos, e isso leva a esse modelo final aqui. Vejam que esse modelo final, as esferas têm tamanhos diferentes. O tamanho da esfera dá uma ideia da incerteza no espaço onde aquele grupo está, ou da região onde aquele tipo de interação pode ocorrer. Por exemplo, uma interação hidrofóbica ou aromática entre dois anéis. Ela não ocorre só aqui. Ela ocorre aqui, 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 aqui. Né? Tem diversas regiões do espaço aqui que isso pode ocorrer. Para representar essa variabilidade, eu tenho uma esfera maior aqui. Tá? Ligações de hidrogênio são mais direcionais. Então, geralmente, eu represento elas, se eu tenho certeza de onde que deve ser, para uma esfera pequena, mas se eu não tenho certeza de onde ela vai estar, e que para a direção ela vai ocorrer, para uma esfera maior. E isso para todos os demais. Tá? Só para finalizar, nós falamos hoje na criação do modelo farmacofórico baseado no ligante. Daqui 2 aulas, a gente vai falar dos modelos farmacofóricos quando eu tenho a estrutura do receptor. Tá? Então, só para complementar. E é claro que eu posso ter casos onde eu tenho o ligante dentro da estrutura do receptor. E aí, tudo isso vai casar para eu ter um modelo farmacofórico mais correto. E eu conseguir terminar a aula. Gente, dúvidas?